Olá, olá, gente, casal recomeçando juntos aqui novamente para trazer mais um vídeo e o tema desse vídeo é separados mas juntos. Como pode isso? Pior que pode, né? O tema é meio controverso, mas vocês vão entender. Minha esposa vai contar essa história que chegou até nós, então vamos lá para esse vídeo. Mas antes de sair, Mas antes, te pedimos aquele favor, se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E como nós sempre pedimos vocês, deixa aí no comentário alguma história, alguma sugestão de vídeo, algum tema que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui, tá bom? Então vamos lá, filha. Isso aí. Então, gente, a história é a seguinte, chegou até nós a história de uma moça, ela foi casada durante quase 30 anos com um homem, e nesse relacionamento eles tiveram 3 filhas meninas. E durante todos esses 30 anos de casamento, esse rapaz deu muita, mas muita dor de cabeça para ela. Porque já no começo do relacionamento, ele tinha problema com vícios, ele muitas vezes arrumava amantes na rua, ele não sustentava a casa, porque ela era obrigada além de cuidar das crianças, trabalhar, pedir ajuda da mãe para poder cuidar das meninas dela, para ela poder sair para trabalhar, e ela sempre sustentou a casa durante todo esse processo, até que se passaram 30 anos nesse relacionamento, 30 anos. E a coisa que ela mais desejava, ela sempre falava durante todo o tempo de conversa com ela, é que ela sempre quis que o casamento dela desse certo, e isso é normal, né? Sim. Todo mundo que casa, você casa, não é para se separar, não é para ter problemas e tal, todo mundo casa e quer viver a vida, até que a morte os separe, né? Dando tudo certo. E aí o que aconteceu? Depois desse quase 30 anos de casamento, esse rapaz parou de usar drogas, começou nesse período todo trabalhar, né? Porque naquela época ele trabalhava, parava de trabalhar, sempre gastando muito na rua, e começou a ter mais responsabilidades com a família. Então, poxa, ela estava muito feliz com isso. Mas de repente, depois desse tempo todo, ele resolve mudar a história, sair de casa, largando tudo para trás e ir embora. Por quê? Porque agora as filhas já se casaram, então ela está sozinha, né? Ele foi embora, deixando ela sozinha, deixando ela sem recurso financeiro, porque como ele começou a trabalhar, ele montou um próprio negócio, ele resolveu ir embora e ela não tem mais as filhas dentro de casa, não tem o esposo, né? E é essa história que nós vamos falar para vocês aqui, vamos compartilhar um pouco dessa triste história, porque a gente entende que toda história que nós compartilhamos, nós podemos tirar algumas coisas que nós podemos fazer e Sim. outras que nós não devemos nunca fazer na nossa vida, não é? Sim, verdade, verdade. Então, queridos, nós vamos destacar alguns pontos aqui para vocês de alguns erros de breve história que minha esposa acabou de relatar para vocês. E um dos erros, eu e minha esposa pensando juntos sobre essa questão, primeira coisa, não era nem para ela ter casado, né, com uma pessoa dessa. Né? Exatamente. Não era. Agora, um dos primeiros erros que nós podemos identificar, qual é? É que a primeira vez que esse camarada, ele tomou essa atitude em ir para a rua para usar droga, ou até dentro de casa, ou traí-la, ou agredi-la, nós não sabemos assim de todos os pormenores profundos, mas tudo teve uma primeira vez. Então, o primeiro erro qual foi? É que ela cedeu a primeira vez. Ela abriu uma concessão que ela não poderia abrir de jeito nenhum. Por que nós dizemos isso, queridos? Assim como no relacionamento conjugal, assim como no relacionamento de amizade, existe uma linha que precisa ter o relacionamento teu com o seu filho ou com a sua filha, existe uma linha. E se eu e você, nós permitirmos que essa linha seja cruzada por alguém, depois para essa pessoa ela voltar ou dar um passo para trás, ou 2 passos para trás, é muito difícil. É muito difícil. Se ela tivesse posicionado logo na primeira vez,
ou deixado ele, ou enquadrado ele seriamente, para ele ver que ele atravessou uma linha que, se ele viesse a atravessar essa linha novamente, ia ter uma punição, e nesse caso a punição poderia ser perder ela, e deveria ser isso. Ela abriu concessão. Ela não falou nada, ela ficou quieta, e é aquele ditado que os antigos sempre falaram: quem cala, consente. E assim, eu fico pensando que essa questão de ceder, né? Ceder a primeira vez e tal, talvez é porque a pessoa começa a valorizar mais o outro, amar mais o outro, né? Botar o outro em primeiro lugar do que a si próprio, né? Então, não pode deixar. A primeira vez já é a hora de você sentar e pontuar. Sim. Se você deixa passar, depois não tem como reclamar. E são 30 anos de história de sempre ceder, sempre ceder, sempre ceder. E outra, e a segunda verdade, que a minha esposa ela não relatou aqui, que ela esqueceu, foi o seguinte: é que nesses 30 anos, essa não foi a primeira vez que ele saiu de casa. Não foi. E todas as vezes que ele saiu de casa, por isso que nós colocamos o tema separados, mas juntos. Como pode isso? Por quê? Porque todas as vezes que ele saiu de casa, ela continuou servindo ele mesmo, ele na rua. Ou sendo, ele traindo ela com outras mulheres e tal, mas ele levava a roupa para ela lavar, ela fazia comidinha para ele, ele ia para casa, ela se relacionava com ele, então ela continuou cedendo. Talvez, aí nós tornamos o primeiro ponto, se ela não tivesse aberto concessões, talvez isso não teria chegado a esse ponto. E a partir do momento fala assim: meu filho, você foi embora, né? Quem saiu foi você e tal. Então é o seguinte, você quer que lave a sua roupinha? E ela poderia aproveitar nessa questão de lava a roupa, faz isso pra mim, vai em tal lugar. Ela falou assim: não, meu filho, então nós vamos parar, nós vamos sentar e nós devemos decidir. Eu sou sua esposa ainda? Não sei. Então é o seguinte, então você pede para quem você está, você pede para essa pessoa lavar sua roupa. Você pede para quem você está, né, essa pessoa pagar a sua conta. Porque ela era alguém que ganhava muito bem, uma boa esposa, né? Ela ganhava muito bem e ela nunca teve esse problema com dinheiro em relação, né, ao dinheiro da família. Ela entendia que o dinheiro da família, ele tinha acesso ao dinheiro, tinha acesso à conta, ela pegava um dinheiro. Então, queridos, ela abriu concessão e ela continuou, mesmo com ele fora de casa, ela continuou servindo ele na esperança dele voltar. Então, todas as vezes que acontecia alguma crise, e na maioria das vezes, né, gerada por ele tomava a atitude de ir, né, para a rua, ou seja, de sair de casa, mas ela continuava ainda servindo ele. Exatamente. E o que acontece? Uma das coisas que ela relatou, que eu nem falei no começo, é que ele sempre maltratou ela. Né? Sempre maltratou, menosprezando, dizendo que é feia, que é isso, que é aquilo. Mas ela não queria perder a família, né? Sempre desde o começo, porque ela já casou grávida da primeira filha e tal. Então ela não queria, né? Formou uma família, eu não posso perder, separar os nossos filhos, né, do pai e tal. Sempre naquela guerra que a maioria, né, eu falo por ser mulher, a maioria das vezes a mulher força uma barra, mesmo estando aquilo errado, sem se posicionar, né? Porque na verdade poderia tentar consertar a situação. E ela continuou servindo na expectativa também de que ele, né, eu vou servir ele, vou lá. E olha a loucura, que além de servir em casa e tal, ia na casa para onde ele tinha ido morar sozinho, às vezes, e ela fazia faxina. Né? Além de lavar a roupa dele na máquina, que poderia dar uma desculpa, a máquina é da nossa casa, né? Ela ia na casa que ele estava morando fazer faxina para ele, né? Mas isso também é o terceiro ponto que a gente quer colocar aqui. Verdade. Porque ela não se valorizava. Né? Ela não se dava o valor que ela tem. Verdade. Como esposa, né? Como a mãe da família. Ela se rebaixava, porque às vezes a pessoa pensa que se humilhando debaixo da mão do homem ou da mulher que saiu de casa, que isso vai fazer com que aquela pessoa mude, né? Que a pessoa te ame mais. Mas se você não se valorizar... Não tem jeito. Não tem jeito. Porque o efeito é o contrário. É isso aí. O efeito é o contrário, querida. Às vezes
Queridos, e por que que nós temos tanta autoridade para falar sobre essa questão, né, filha? Porque nós fizemos. Isso que essa moça, nós já vivemos, né? Já vivemos isso. Isso que essa moça, essa história chegou até nós e nós decidimos compartilhar com vocês, as atitudes que ela tomaram, nós também tomamos essa atitude. Como vocês sabem, nós somos o nosso segundo casamento. Nós também, no ímpeto de querer, né, reconquistar os nossos cônjuges, né, nós tomamos algumas atitudes também em ceder também, deixar o outro passar a linha, e não teve soluções. Pelo contrário, a questão de se humilhar, muitas vezes de chorar e dizer volta para mim, volta para casa, deu mais munição, fortaleceu mais. Fora do que voltar. É isso aí. Deu mais munição para a pessoa que nos abandonou continuar, né, com o mesmo pensamento, porque no coração e na mente as pessoas pensam que a hora que eu quiser eu volto. Eu tenho, tá na minha mão. É isso aí, tá na palma da mão. Isso aí eu vou dar uma volta no mundo aí. A hora que eu tiver vontade eu volto. Então, queridos, se valorize. E agora, é aquela questão. Nós sabemos que dói, porque doeu em nós, não é fácil, porque nós estamos falando aqui, molinho, para vocês aí falar na frente de uma câmera é fácil. Nós sabemos que dói, porque nós já vivemos isso. Sabemos que não é fácil, tem que ter coragem, tem que ter fibra, tem que ter firmeza, mas, queridos, é a coisa certa a se fazer. Se valorize. E nós estamos falando porque o sentimento que você tem na hora que acontece, pelo menos comigo aconteceu isso, né? Não sei em relação a ele. Mas quando acontece essa questão, igual está acontecendo com essa moça, você tem uma sensação de que você não pode viver sem aquela pessoa, não é? E é um ledo engano. Né? Você acha que aquela pessoa é a pessoa mais importante de todo o universo. Você acha que essa pessoa é o ar que você respira. E aí, com essa atitude, você está demonstrando para o outro que o outro é o bambambam, é o rei da cocada preta, é a última Coca-Cola do deserto, e que você realmente não tem valor nenhum. Ao invés dessa pessoa olhar e falar, não, fulano é tão maravilhoso, ele olha e fala assim, não tem valor nenhum, olha como que tá se rebaixando. Olha que vergonha, né? Tipo assim, pô, devia ter vergonha de agir dessa forma. Não é esse tipo de mulher que eu quero ao meu lado, não é esse tipo de homem que eu quero ao meu lado, né? Então, assim, nós não estamos falando aqui para desmerecer sentimento das pessoas, a gente quer deixar bem claro isso, né? Sim. Porque quando a gente fala, parece que você está julgando, tá julgando a vida da outra, não é. Nós estamos querendo dizer o que nós vivemos, o que ela está vivendo e como é um engano pensar que a vida da gente acaba porque alguém está agindo dessa forma com a gente, né? É verdade. E na mente de vocês que estão assistindo esse vídeo, talvez você fale assim, viveu 30 anos com esse moço, teve 3 filhas, então acabou, né? Essa novela acabou. Queridos, ainda não acabou. Essa história, né? É verdade, essa história que nós estamos contando para vocês, nós a ouvimos, foi na semana passada, filho. Na semana passada que nós ouvimos esse relato, né? Então não acabou, ela continua ainda servindo esse rapaz, esse homem, né? Esse homem, de 15 em 15 dias, ela continua ainda indo na casa dele, fazendo faxina, servindo ele, né? De todas as maneiras, né? Possíveis, imagináveis. Fazendo sexo com ele. Sim, é isso. Porque... Não, fazendo sexo, né? A gente tem que falar, o português, claro. Fazendo sexo com ele na expectativa de que fazendo sexo com ele, ele possa, de repente, olhar para ela e se apaixonar novamente. Verdade, né? Verdade. E, gente, o quarto lugar, queridos, que um erro que ela cometeu em relação ao relacionamento dela ela permitiu que esse homem ditasse as regras, mesmo ele estando fora de casa. Ela decidiu que esse homem comandasse a vida dela, mesmo ele, né, em outra residência, morando em outro bairro, morando em outro lugar, mas ele ditava as normas na casa dela. Então, querido, a partir do momento que o esposo ou a esposa saiu de casa, queridos, quem tem que tomar a rédea, né, da casa é quem permaneceu, é quem ficou. Por quê? Quem saiu, tá vivendo a vida. Eu lembrei agora de uma história quando a gente era novinha. Não sei se, né, no tempo dele, que são outros tempos. Eu sou mais novinho. Mais novinho é um gato. A gente costumava dizer, né, quando alguém estava namorando, que a pessoa contava assim, fulano me pediu um tempo.
Aí umas falavam assim, eu não sou relógio pra dar tempo pra ninguém. Ele é desse tempo também, gente. Eu não sou relógio. E é verdade, cara. Não existe esse negócio de você estar casado e vamos dar um tempo depois de 30 anos de casado. Meu Deus do céu. Que tempo é esse? Não é? Então, assim, é como o Nelson está falando. Pô, o cara tá lá, já não mora mais em casa, mas na mente dela, na cabecinha dela, ela ainda está casada, mas na cabeça dele, ele já não está casado. Tanto é que ele sai, né, tem a vida dele, né, vai para onde quiser, e ela, né, continua ainda à mercê, né, de um moço como esse. Não, e outro detalhe que ela comentou, é que ele, desde que saiu de casa, mesmo sabendo que quem estava sustentando a casa no momento era ele passou semanas e mais semanas sem dar um centavo dentro de casa. E ela dependendo das filhas, né? Do marido das filhas ajudarem ela, trazendo arroz, o feijão. Olha que situação uma pessoa está vivendo. Aí deve ter o que? Mais ou menos uma semana, mais ou menos. Ele pegou e resolveu dar um dinheirinho. Né? Uma loucura isso. Loucura. Porque, queridos, hoje ele está com a loja, ele está, né, assim, em melhor situação financeira do que ela está adoentada, né, está, né, passando um problema, uma fase difícil, né? Na verdade, adoentada psicologicamente, sim. Né? Porque quando acontecem essas coisas, a pessoa puxa toda a culpa para si. Verdade. Né? A culpa é minha, isso está acontecendo, fulano foi embora, a culpa é minha e tal. Verdade, sim. Sim. Agora, por que nós estamos fazendo esse vídeo? Qual é o intuito? O intuito é o seguinte, se você estiver vivendo, né, uma situação, um relacionamento como esse, queridos, nós acabamos de dar para vocês algumas ferramentas para vocês tomarem a atitude que vocês bem entender. Agora, se você que está começando em um relacionamento, de repente nós estamos falando, né? Certo, né? É isso aí. De repente nós estamos falando com uma pessoa que tem uma semana de namoro, um mês de namoro, e já viu na vida desse indivíduo ou na vida dessa indivídua alguns sinais que você assim, cara, meu Deus do céu, o que é isso? Não. Queridos, e você precisa entender o seguinte, que a probabilidade dessa pessoa continuar agindo da mesma forma e até piorar é maior do que a pessoa deixar de fazer o que ela está fazendo. Por quê? Principalmente se você abrir concessões. Entenda que você não precisa esperar dar sinais, não. Você precisa começar certo, conduzir o seu relacionamento da forma certa. Né? Que, se alguém te ama, tem que te tratar bem, tem que te respeitar, tem que te honrar. Não pode ficar com essa palhaçada, vou largar, vou dar um tempo. Não, ou quer ou não quer. Né? Ou quer ou não quer. Sim. Ponto. Né? Porque você não perde tempo, o outro também não perde tempo, você não sofre, o outro não sofre. Cada um para o seu lado. Exatamente. Né? O melhor que a gente deseja é que ele se arrependa, que peça perdão para ela e que eles reatem e que isso nunca mais aconteça. Né? Porque a gente também é como o Nelson sempre costuma dizer aqui, a gente não está escrevendo em pedras que vai acabar e tal. O nosso desejo é que dê certo, né? Que consiga dar certo. Mas a gente sabe que é bem difícil pela questão que 30 anos ele está acostumado. Ele já acostumou, né? A sair, fica, de 2 em 2 anos estou saindo de casa e tal. E ela sempre cedendo e ela está adoecendo por isso. Né? Está ficando doente por causa disso. Mas aí eu fiquei pensando, será que vale a pena? Será que será que esse amor, né, de passar por cima de tudo e de todos... Até por cima de si próprio, né? Exatamente. Contradizendo o mandamento da Bíblia que diz amarás, pois o seu próprio como a ti mesmo, né? Sim. Primeiro você tem que se amar. Para depois você amar alguém. Exatamente. Porque senão você tá invertendo aí as coisas, vai dar tudo errado. Sim. E pra gente já tá finalizando aí, se você está passando por essa situação, né, busque se posicionar. Sim. É difícil, às vezes o outro está acostumado, como ele ficou acostumado durante muitos anos a essa situação, mas se talvez ela mudasse, talvez as atitudes agora, né, começasse a se posicionar, falar, ó, fulano, é o seguinte, se você quiser qualquer coisa comigo agora, você vai ter que pagar o preço. Sim. Eu vou ficar aqui na minha, vou buscar os meus caminhos, né, recomeçar a minha vida, e se você quiser recomeçar esse relacionamento comigo, você agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Verdade. Pronto! Chorando, sofrendo no cantinho lá dentro do quarto. Sim. Sem ninguém ver, não, nunca na frente dele. E ver o que vai dar. Pior do que tá, não pode ficar, né? Verdade. Ou vai, como dizia antigamente, ou vai ou racha. Né? Verdade. Dá o bate-martelo logo nisso. Você resolve logo essa parada.
Então, gente, nós vamos ficando por aqui e te pedimos aquele favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau e fui! Tchau, gente!